Bom dia a todos que estão aqui presencial ao vivo agora e olá para quem está de tarde, de noite, acompanhando no nosso canal no YouTube, que fica disponível as nossas aulas também. Vamos orar para a gente começar, então, agradecendo a Deus, pedindo a bênção dele sobre a nossa vida. E nesse dia que nós lembramos, celebramos 504 anos da Reforma Protestante, que a palavra de Deus possa nos alimentar, falar o nosso coração, nos trazer a nossa memória à reflexão e prática cada vez mais essa palavra que nos traz vida. Vamos orar então, agradecendo a Deus, pedindo a bênção dele sobre a nossa vida. Senhor Deus, nós te bendizemos pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua graça e pela tua presença constante sobre as nossas vidas. Nesse dia, Pai, louvamos ao Senhor pela tua palavra, louvamos ao Senhor pela tua graça, pela fé que o Senhor tem colocado em nossos corações. Louvamos, Deus, por o Senhor ter enviado o teu Filho e queremos viver, Pai, a cada dia para glória e louvor do teu nome, Deus. Te bendizemos, Deus, por esse momento de aprendermos a tua palavra. Pedimos, Deus, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor use a vida do Valdo, Deus, para ministrar a tua palavra ao nosso coração. E que nesse tempo de reflexão possamos aprender, ó Pai, sermos cada vez mais praticantes daquilo que o Senhor ensina na tua palavra e que a tua vontade seja sempre feita em nossas vidas. Te louvamos, te agradecemos e pedimos a tua bênção, orando em nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Valdo, fique à vontade, boa aula. Vamos conversar um pouco sobre a Reforma Protestante nessa aula. Obrigado, pastor. Bom dia a todos, todas. Nós estamos estudando na Escola Dominical sobre maturidade cristã e reservamos, em algumas datas especiais do nosso calendário desse semestre, algumas aulas temáticas, né? Então, nós tivemos aí a da Escola Dominical e temos hoje agora a nossa aula, tivemos a do Dia dos Pais também, né? Dia das Mães e agora, então, nós temos essa aula temática sobre a Reforma protestante, né, que hoje, então, é o aniversário de 504 anos, e em função disso, então, a gente não está seguindo hoje, né, o estudo da revista, que volta na próxima semana, né? Então, o nosso estudo hoje é sobre justificação, o ponto de partida da Reforma, como uma forma, então, da gente celebrar também a Reforma protestante, né, que a data é hoje, né, dia 31. Então, está em cima aí, 31 de outubro, né, de 2021, 504 anos da Reforma Protestante, que na verdade, um marco importante, né, para nós, que entendemos, então, que a Reforma teve um papel fundamental aí para o retorno, né, da Igreja aos fundamentos bíblicos, né? Então, é isso que nós vamos estar vendo aqui na aula de hoje. Um desses fundamentos, então, é uma aula hoje para a gente relembrar uma doutrina importante aqui da igreja, que é a doutrina da justificação, né? Eu vou tentar aqui, para poder acompanhar aqui, mudar as transparências aqui, eu vou pegar um pouco aqui do chat, um pouquinho, mas de vez em quando eu volto aí, se alguém tiver alguma questão, quiser colocar no chat, pode colocar, ou pode abrir o microfone e falar também, né, ao longo da aula, né? O pastor colocou o link aí do estudo, que está o estudo que nós estamos fazendo foi publicado pela editora Ultimato, né? Então está aí o link. Então vamos estar iniciando aí o nosso estudo. Primeiro fazer apenas relembrar um pouco, né, a questão, acerca da reforma, né? Então o ponto aí que é muito divulgado são os 5 solas aí da Reforma Protestante, né? Mas eu vou destacar aqui alguns aspectos aqui, né? Então, Lutero foi o grande líder aí, né? O primeiro líder reformador, embora tiveram outros antes, né? Tiveram reformadores anteriores, mas foi a partir de Lutero, então, que o movimento da reforma iniciou oficialmente, né? Então, Lutero era um monge da Igreja Católica e ele se levantou, né, para fazer a reforma, para liderar essa reforma, após notar que os dogmas da igreja na época eram opostos aos ensinamentos bíblicos. Então, haviam ensinamentos que a igreja estava fazendo que era o contrário que a Bíblia fazia.
a gente sabe aí toda a história, né, a igreja primitiva, ela começou a expandir, crescer, e o império era inimigo da igreja, até que houve um momento, então, que se tornou a religião oficial do império, aí se uniu, né, a igreja com o governo, né, e aí isso é uma junção que não dá muito certo, a menos que seja uma teocracia, né, como é o caso do povo de Israel, né, que é o governo de Deus, inclusive, até quando eles pediram um rei, né, foi algo contra esse princípio, né, que era o princípio de que Deus orientasse em todos os momentos o povo, né. Mas na maior parte dos países, aí, ou na grande maioria dos países, você juntar religião com governo, geralmente dá problema, né? E foi o que aconteceu, né? E o governo ficou, então, a religião e o governo ficaram praticamente unidos, né? Uma coisa só. E aí os interesses políticos, os interesses de diversas naturezas acabaram fazendo com que a igreja fosse introduzindo ao longo do tempo, né, várias práticas, vários ensinamentos, várias coisas que não eram de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a vontade de Deus. E há, então, esse momento em que o Lutero, então, vem e publica suas teses, né? Na realidade, a reforma começou no dia 31 de outubro de 1517, exatamente 504 anos atrás, quando Lutero, então, publica as suas 95 teses, manda lá para o arcebispo de Mais, não sei, e ele fixa, né, prega essas teses também na porta da igreja, né? E aí, então, ele dá início à reforma, ele passa a ser, então, perseguido ali, né, pela igreja católica daquele momento, né? E o movimento, então, de reforma começa, né? Então, o movimento da reforma foi focado em trazer a centralidade bíblica de volta para a igreja, né? Na verdade, uma das ações muito intensas de Lutero foi traduzir e publicar a Bíblia, né? Porque a Bíblia não era acessível para as pessoas. E ele, então, faz esse trabalho no sentido de fazer com que todos tivessem a oportunidade de conhecer a Bíblia, né? E dessa forma, então, poder pôr a Bíblia em prática, né, nas suas vidas, e não depender de que os padres, né, os líderes da igreja dissessem o que eles tinham que fazer, e muitas vezes deturpando ou colocando ensinamentos que não eram verdadeiros, como no caso das indulgências, aquelas coisas todas, né? E aí, então, vem os 5 solas, né, que são os 5 somentes, que Lutero, então, anuncia, né, de forma, então, que a gente lembra disso até hoje, né, que são, aqui estão os 5 solas aqui, né, e a tradução está aqui: somente a fé, somente a escritura, somente Cristo, somente a graça, e glória somente a Deus, né. Eu falei aqui, mas não apontei, né, então, aqui são os 5 solas aqui da Reforma Protestante, né, e a tradução: somente a fé, somente a escritura, somente Cristo, somente a graça, e glória somente a Deus. E o ponto chave aí, o ponto de partida, como diz o nosso estudo, é a doutrina da justificação pela fé, né? Então, a doutrina da justificação que nós vamos ver hoje, né? Porque quando Lutero, então, falava somente a fé, né? Justamente estava trazendo a doutrina, né, da justificação pela fé e não a justificação pelas obras, que era, então, o que estava acontecendo naquele momento, né? E esse texto é fortemente repetido por Paulo em várias partes, né? Então, a gente tem Romanos 1,17, que o justo viverá pela fé, Gálatas 3,11, né? E, especialmente, o capítulo 5 de Romanos, que nós vamos estar estudando aí hoje, né? Então, esses foram esse é um pequeno resumo aí, né? Uma pequena história, né? Síntese aí da Reforma. E depois da Reforma para cá, a gente tem aí muita história, né? São 504 anos, né? Estamos precisando aí de reforma diariamente, né? Todos os dias, né? Uma nova reforma, quer dizer, a igreja reformada, ela caminha, né? Nesses últimos 504 anos, mas também com alguns desvios, né? E de vez em quando tem que ter algumas reformas, né? Tem que voltar novamente a gente tem que voltar à Bíblia sempre, né? Para que a gente possa estar mantendo firme o nosso caminho, não se desviar.
e muitas vezes a gente vê hoje, nos dias de hoje também, algumas doutrinas que acabam aparecendo, acabam surgindo, que também desviam da palavra de Deus, né? Então, como nós estudamos aqui na escola dominical, no ano retrasado, né? Quando a gente estudou a carta de Paulo aos Gálatas, né? Eu acho que esse é o ponto-chave que Paulo brigava lá com os judaizantes, né? Os líderes judaizantes, né? Que era justamente para que não se acrescentasse nada ao Evangelho, que o Evangelho pudesse ser considerado da forma como ele foi nos dado, né? Puro, né? Sem acrescentar nenhuma doutrina, nenhum ensinamento que não esteja de acordo com a palavra de Deus. Então, acho que esse continua sendo tem que continuar sendo a nossa luta, a nossa busca, né? Nos tempos de hoje também. Né? Então, vamos entrar aqui para o nosso tema da aula de hoje, né? Então, que é a justificação. Então, inicialmente aqui no nosso estudo, a gente tem a questão de que a reforma protestante, embora ela dê origem a várias denominações cristãs, né? Inicialmente as igrejas históricas, como a igreja luterana, a igreja anglicana, a igreja presbiteriana, a igreja batista, a igreja metodista, né? Isso tudo foi ao longo dos anos, não foi imediato, né? A metodista foi, acho que 200 e poucos anos depois, né? Mas ainda estava nesse espírito, né? E hoje a gente vê uma proliferação enorme de denominações. Mas a importância da reforma não é no sentido de proliferar denominações, mas o resgate da doutrina bíblica da justificação pela fé. É trazer de volta, né, esse aspecto que está desde o início, né, que na verdade a Bíblia toda anuncia, né, mesmo Abraão lá, né, que a Bíblia diz que ele foi, que a justiça foi imputada pela fé a ele também, né? Então, na verdade, a gente tem, desde o início da Bíblia, né, esse plano de Deus e a manifestação, então, de que a justificação se dá pela fé e não pelas obras, né? Então, é uma contraposição entre eu tenho que cumprir toda a lei, tenho que fazer obras, e eu tenho que crer, né? Lógico que um não anula o outro, no sentido de que quando a gente crê, a gente impelido também a seguir, a obedecer, né, a vontade de Deus, e só que isso de uma forma não como uma lei, como eu tenho que obedecer. Na verdade, o que muda quando a gente é justificado pela fé é que eu quero obedecer, não é que eu tenho que obedecer, né? Então, acho que isso muda bastante. Então, firmados no claro ensino bíblico de que a justificação não é pelas obras, mas pela fé, os reformadores apontaram para Cristo como autor e consumador da fé. Então, inclusive, isso é um texto, né, que tem em Hebreus, né, olhando para Jesus como autor e consumador da fé, né? Então, Cristo é o personagem central da justificação, né? Na verdade, não há justificação sem a obra de Cristo. É isso que nós vamos ver na aula de hoje aqui, né? Vamos relembrar isso, né, já que é uma doutrina bastante conhecida. Então, no que consiste a justificação? E o que Cristo tem a ver com isso? Então, é isso que nós vamos ver a partir, principalmente, do texto aí de Romanos 5, de 1 a 10. Então, convido os irmãos aí para a gente ler o texto de Romanos 5, de 1 a 10. Eu projetei aqui, mas não sei se está legível aí, né? Então, se vocês quiserem acompanhar na Bíblia de vocês, né? Mas eu vou destacar algumas coisas aqui nesse texto aqui. Então, vamos fazer a leitura. Em seguida, a gente conversa um pouquinho sobre ele, né? Então, Romanos 5, de 1 a 10, é assim. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, em outras traduções, experiência, né? E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós.
Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Amém. Que Deus possa nos abençoar aí através desse texto, né, nessa aula de hoje, onde a gente percebe, então, aqui claramente a doutrina aí da justificação pela fé. Eu queria destacar alguns trechos aqui, né? Então, por exemplo, nós temos aqui, já logo no início, tendo sido, pois, justificados pela fé. Então, esse texto vai começar a falar sobre a justificação. Ele não traz uma definição, justificação é isso, né? Mas ele vai mostrar no contexto aí, né? Em todos os elementos que presentes aí nesse texto, que a justificação está relacionada ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, que nos traz uma mudança de vida. Então, quando fala justificados pela fé, nós temos, então, a fé como um dos elementos aqui que nos fazem, que é o principal que nos faz chegar ao acesso a isso. Só que não adiantaria nada nós termos fé se Jesus já não tivesse feito a sua obra para nos justificar, né? Então, a outra vez que aparece aqui a palavra justificados, aqui no versículo 9, aparece justificados por seu sangue, né? Então, o sangue de Jesus como sendo o elemento que nos traz essa justificação, ou seja, o sacrifício dele, a morte dele, né? Que nos traz a morte e a ressurreição, que nos traz, então, a possibilidade de sermos justificados. E aqui nesse texto, a gente encontra aqui a consequência dessa justificação, o que essa justificação traz para as nossas vidas, né? E eu destaquei aqui 9 aspectos. Então, fé é o primeiro, né? Aí diz, temos paz com Deus, né? Então, paz é o segundo, né? É o segundo aspecto. Depois aqui, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça. Então, o terceiro aspecto aqui é graça, né? E nos gloriamos na esperança, quarto aspecto, da glória de Deus, quinto aspecto aqui, né? Mas não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, caráter aprovado, caráter aprovado, esperança aparece de novo aí, né? E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor, né? Então aí, o amor, o sexto aspecto aqui em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que ele nos concedeu. Esse é o sétimo aspecto aqui, né? Então veja só, o que a justificação nos traz? Fé, paz, graça, esperança, glória de Deus, amor, Espírito Santo, né? E ainda tem mais algumas coisinhas aí, né? Então, aqui diz também, no final do texto, diz que nós seremos reconciliados com Deus, né? Nós somos, né? Reconciliados com Deus. Então, ele nos traz a reconciliação, né? Mediante a morte de seu filho e, tendo sido reconciliados, seremos salvos. Então, ele traz também a salvação. Então, tem 9 aspectos que esse texto traz, né? Como consequência da justificação. Então, nós podemos dizer que a justificação nos traz fé, paz, graça, esperança, glória de Deus, amor, Espírito Santo, presença do Espírito Santo em nossas vidas, salvação e reconciliação. Então, veja a importância desse assunto, né? E, às vezes, a gente passa muito tempo na igreja, né? E acaba ouvindo algumas vezes sobre isso e, às vezes, acaba esquecendo, né? O quão profundo é esse ensinamento. Então, é importante a gente sempre voltar a ele, retornar, relembrar, né? Porque, na verdade, ele nos traz um conjunto de aspectos que nos faz viver a vida cristã. E, na verdade, tudo isso, o que é que está por trás da justificação? Vamos trazer para frente o que está por trás da justificação. É a morte e a ressurreição de Jesus. Quer dizer, a morte e a ressurreição de Jesus nos faz justificados, né, diante de Deus, e isso, então, faz com que a gente possa viver essa vida com esses aspectos, essas características que estão colocadas aí no texto de Romanos, capítulo 5, né? Então, vamos analisar esse texto, né? Alguns aspectos, e aí, se os irmãos quiserem falar alguma coisa, né? Fique à vontade, deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat, aqui, se tem alguma coisa. Então, se quiserem
interromper, pode, né, perguntar, falar, comentar, fique à vontade, tá? Então, nós vamos ver 3 aspectos, basicamente. Natureza e características da justificação, o primeiro deles, né? Os elementos da justificação e a justificação pela fé. Então, para a gente terminar. Então, vamos ver aqui primeiro a natureza e as características da justificação. Então, nós podemos definir a justificação, uma definição, né? Nós precisamos ter uma definição para a justificação. O que é a justificação? Embora o texto de Romanos 5 não tenha essa definição, o que a gente pode entender que é a justificação? Primeiro, ela é um ato judicial. É um ato judicial de Deus, no qual ele declara, com base na justiça de Jesus Cristo, não na nossa justiça, né? Que todas as reivindicações da lei são satisfeitas com vistas ao pecador. Então, a lei do Antigo Testamento, ela estabelecia aquilo que era a vontade de Deus, né, para o povo, que o povo deveria fazer, né, deveria cumprir. Só que, na verdade, é impossível que alguém cumpra toda a lei. Nenhum dos judeus antigos, né, cumpriram toda a lei, nem os mais importantes, né, nem mesmo Moisés, né? Então, todos acabam falhando em alguma coisa na lei. E quando Jesus vem ao mundo, ele cumpre toda a lei. Ele não peca. Ele vive sem pecado, dentro da limitação da carne humana, né? Quer dizer, ele se tornou homem, né? Ele deixou a sua glória e se tornou homem, né? E como homem, ele não pecou. Ele não caiu, né? Então, ele é o único justo. Por isso que a justiça é de Jesus, né? Ele é o único justo. E o sacrifício dele, então, é que nos faz com que a gente tenha essa possibilidade aqui desse ato judicial, né? Que nos faz declarados como cumpridores, né, de toda a lei, né? Vamos pensar assim, né? Então, na verdade, nós, embora a gente não consiga cumprir toda a lei, nós somos considerados como quem cumpre toda a lei, ou seja, nós somos considerados justos, né? Então, esse é o conceito de justificação. Então, justificação é o ato de Jesus, né, de morrer por nós, de se ressuscitar e de fazer com que, por meio dele, nós pudéssemos receber a justiça que é dele, que ele recebeu. Ele é o único justo, né? Só que ele transfere isso para nós nesse ato judicial, né? Nesse ato que faz com que a gente receba, então, a justificação e seja considerado justo, embora nós, pelas nossas forças, nós não somos, né? Então, a justificação, ela envolve o perdão de pecados e restauração do pecador ao favor divino. Então, quando a gente recebe a justificação, né, nós somos perdoados dos nossos pecados. Significa que não vamos pecar mais? Não, vou falar isso daqui a pouco, né? A gente continua pecando, né? Mas a gente tem um instrumento, né, que foi estabelecido por Deus que permite com que a gente volte a ter esse perdão, quer dizer, que a gente seja perdoado, né? E esse perdão é através de Jesus. E somos restaurados. Nós somos restaurados. Então, todos nós podemos dizer, né, como nós éramos antes de entregar a nossa vida a Jesus e como passamos a ser depois, que houve uma mudança. E essa mudança não somos nós que fazemos, é Deus que faz em nós, né? A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura, né? Em 2 Coríntios 5:7, né? Então, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram, que tudo se fez novo. Nós somos restaurados. Isso que é o detalhe, né? No Velho Testamento também tem o exemplo do vaso na mão do oleiro, né? Então é isso. Quando nós recebemos Jesus como Salvador da nossa vida, esse processo de justificação nos restaura, nos faz um vaso novo, né? Ou nos faz uma nova criatura, né? Então, em resumo, nós recebemos perdão dos pecados, temos paz com Deus, recebemos a segurança da salvação, a herança com os que são santificados, todos aqueles aspectos, aqueles 9 aspectos que nós vimos no slide anterior, lá quando partimos do texto de Romanos, capítulo 5 aí, né? E vários outros textos da Bíblia que falam também sobre isso, né? Então, o que está em jogo aí não o que está em jogo é a questão do nosso estado diante de Deus. Qual é o nosso estado diante de Deus? Então, o que está em jogo não é se nós
viramos perfeitos ou não continuamos imperfeitos? Porque nós continuamos imperfeitos. Não é isso que está em jogo. A questão é o nosso estado diante de Deus. Qual é o nosso estado diante de Deus em termos de sua lei? Quando nós não vivemos para Cristo, né, o nosso estado é de pecador, é o estado de afastado da presença de Deus, né? Mas quando nós aceitamos o sacrifício que Jesus fez, consideramos que nós somos incapazes, mas a obra de Jesus é suficiente para nos salvar, né? Então o nosso estado diante de Deus muda. O nosso estado muda não porque a gente deixa de ser pecador, mas porque Deus não nos olha mais através com o nosso pecado. Ele nos olha através do sacrifício de Jesus, através do sangue de Jesus, e nos enxerga justos, justificados, né? Então esse é o aspecto, né? Então pela lei, né, a gente vê que a raça humana toda através de Adão, né, mergulhou no pecado, né? Então pela lei nós não temos como sair dessa condição de pecador, tá? Então e aqui a gente fala de Adão, né? Que Adão pecou e mergulhou a raça humana em culpa, mas nós também pecamos, né? Não é que Adão pecou e nós somos perfeitos, não. Adão pecou, a partir daí a raça humana toda pecou. Então nós pecamos. Então, na verdade, nós infringimos a lei justa e santa de Deus e somos culpados diante dele. E qual que é a pena dessa culpa aqui? A pena do nosso pecado é a morte, como diz lá em Romanos 5, de 12 a 21, né? Então, diz que o versículo salário do pecado é a morte, né? Por quê? Porque o fato de nós nos afastarmos de Deus nos leva à ausência, à ausência de Deus. E isso é a morte, né? A morte é a ausência de Deus. A morte é estar longe de Deus, né? E vida é estar com Deus, estar na presença de Deus. Então, a nossa situação era de pecado e a pena do pecado é a morte. Então, o que a obra de Jesus faz? O que a justificação faz? Então, ela traz em perspectiva a possibilidade da absolvição da culpa. Então, se nós somos pecadores, nós somos culpados e temos a pena de morte, né? Então, nós temos uma culpa. E a justificação nos absolve dessa culpa. É como se a gente fosse, tivesse cometido vários crimes e fosse diante de um tribunal e fôssemos considerados absolvidos daquela culpa. Então, como nós fôssemos julgados, né, absolvidos, né, e não temos que pagar, então, a pena que seria a morte, né? Lógico, humanamente, né, na carne, todos nós vamos morrer, né, vamos passar por essa experiência, mas estamos falando aqui da morte eterna, ou da vida eterna, né? Então, nós não morreremos eternamente. Pelo contrário, nós temos a vida eterna, né? Por quê? Porque nós somos declarados justos e então recebemos a vida. Embora nós não somos justos pela nossa própria justiça, nós somos declarados justos e por isso recebemos a vida, que é o contrário da penalidade, que é a morte, né? Então, na verdade, o que a justificação faz? Ela nos tira da condenação da morte e nos traz para a absolvição da vida, né? Então é isso que faz, e não por nossa obra, mas pela obra de Jesus, né? Então a justificação está claramente associada à expiação, né? O que é expiação? Está lá em Romanos 4, 25, né? A expiação é desde o Antigo Testamento, né? A lei já previa sempre que a expiação dos pecados se dava através da oferta de um animal, um sacrifício. Então tinha que ter um derramamento de sangue, né? Então um animal era morto em sacrifício para a expiação dos pecados do povo, né? Então o que Jesus faz? Ele entrega a sua vida como o único justo para ser morto, para derramar o seu sangue, para fazer a expiação do nosso pecado. Então é isso, né? Então, a morte expiatória de Cristo é que assegura uma parte da nossa justificação. Mas é uma parte, né? A justificação aqui ela vai ter duas partes, né? Então, a morte assegura uma parte, né? E a morte ela diz respeito ao quê? Ao perdão, né? Então, quando
pela morte de Cristo, nós somos perdoados, nós somos absolvidos, né? Só que a ressurreição, que é a outra parte, né, ela nos dá o outro elemento, que é a justiça. Então, a morte nos traz o perdão e a ressurreição nos traz a justiça. Por isso que o termo justificação. Se Jesus só tivesse morrido pelos nossos pecados e não tivesse sido ressuscitado, então essa obra não seria completa. Ela não estaria completa. Nós não poderíamos ser justificados, né, diante de Deus. Mas Cristo venceu a morte por nós. Quer dizer, então, a morte é a pena. Precisava ser vencida, precisava ser derrotada, mas ninguém é capaz. Apenas Jesus, que veio ao mundo, viveu justamente, né, sem pecado, morreu justamente, quer dizer, morreu, não que a morte dele tenha sido justa, ele morreu em justiça, ele não morreu de forma injusta, ele não morreu por causa do seu pecado, ele morreu sem ter pecado, né? Ele continuou justo até o final. E aí, essa morte dele, então, a partir da morte dele, então, ele vence a morte, é ressuscitado, né? E isso nos traz, então, justiça, né? Então, aqui a gente tem dois pares de termos aqui, né? Morte e ressurreição, né? Expiação e justificação. Então, a morte para expiação, a ressurreição para justificação. Então, como morte e ressurreição permanecem juntas, como aspectos gêmeos da realização central de Cristo, o mesmo acontece com expiação e justificação. Então, nós somos feitos, né, justos por causa da obra completa de Cristo. Não teria como ser justo sem a expiação, e também a expiação sem a justificação também não é completa, né? Então, da mesma forma como a morte e a ressurreição são inseparáveis e mutuamente necessárias, assim também justificação não pode ocorrer sem expiação pelos pecados, né? Pois as pessoas não podem ser consideradas justas se elas estão sob a ira de Deus. Então, se elas estão sob a ira de Deus, elas não podem ser consideradas justas. Então, precisa haver a expiação para que haja justificação. Assim como precisa haver morte para que haja ressurreição. Ninguém é ressuscitado se não tiver morrido antes. Ninguém é justificado se não tiver os seus pecados perdoados, né? Então, esse é o aspecto a natureza e as características aí da justificação, né? Então, por outro lado, a expiação também não pode ser entendida sem o seu companheiro inseparável, o recebimento da justiça, que nos capacita não apenas a sermos trazidos a um estado de inocência, não é essa a questão, né? Mas nos faz apto para entrarmos em comunhão com Deus justo e santo. Então, o aspecto principal da justificação não é simplesmente nos levar a um estado de inocência, mas fazer com que a gente tenha comunhão com Deus. Por isso que quando nós somos justificados, nós somos transformados. A nossa vida é outra, né? Os valores que nós desenvolvemos são outros, né? Deus está no centro de todas as coisas. Por quê? Porque foi para isso que nós fomos... Na verdade, foi para isso que nós fomos criados, né? Mas o pecado nos tirou desse objetivo, né? E então a justificação, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, nos traz de volta a esse objetivo, né? Então esses são os aspectos aí que fazem a natureza da justificação, né? E aí, para a gente caminhar para o final desse tópico, né? Cristo é a única base da nossa justificação, tá? Então, não há outra base para a justificação que não seja Cristo, né? Em nós mesmos somos culpados. Todos nós pecamos em Adão, né? A partir de Adão. A única solução para o pecado, para a culpa que nos acompanha, é a morte expiatória de Jesus, né? Realizada em nosso lugar. Então, é expiatória porque ela foi realizada em nosso lugar. Assim como o sacrifício dos animais era feito no lugar das pessoas que pecavam, né? Então, o animal morria no lugar daquela pessoa, né? Então, é isso. Então, a morte expiatória de Cristo é a base da nossa justificação. Somente Cristo, que cumpriu perfeitamente a lei e não cometeu pecado, poderia se apresentar em nosso benefício e realizar a expiação pelos nossos pecados. Qualquer outra pessoa que resolvesse dar a vida pelos demais, né, por ter pecado, não era suficiente. Não seria suficiente. Então, teria que ser somente alguém perfeito, né? E esse perfeito é Jesus, né? Então, Jesus, apenas ele, né? Somente Jesus. Aqui a gente já pega somente aqui um dos solas aí da reforma, né? Somente Cristo, né? Então,
e justamente a reforma trouxe, né, de volta esse aspecto. Isso aí estava sendo esquecido, né? Já havia sido esquecido nos ensinamentos da igreja. Né? Então, ao fazer isso, Jesus, sendo a nossa justificação, ele obteve perdão para nós. Então, o perdão não vem da gente, o perdão vem de Deus, vem de Jesus, né? E a partir do seu perdão, ele aplicou a justiça a nós. A justiça também não vem da gente, vem de Jesus, né? Então, essa é a justificação, né? Essa é a justificação. Então, como a expiação não possui nenhuma outra base além de Cristo, o mesmo ocorre com a nossa justificação, é só por Cristo, né? Por isso que somos justificados somente pela graça, pois é pela justiça de outra pessoa. Então, aqui, a palavra graça, né? No sentido de que é algo de graça, né? Então, foi algo feito por outra pessoa, nós o merecíamos, mas foi feito por outra pessoa, por quem? Por Jesus, né? E é por meio dele somos feitos justos diante de Deus. Então, não é a nossa obra própria, mas o dom de Deus, resultado de tudo que Cristo fez em favor de seu povo. Então, isso é imerecido, isso é graça, né? É imerecido. Uma obra de bondade e misericórdia de Deus. Então, precisamos entender que a justificação é algo de Deus para nós, e não algo que nós alcançamos ou que nós desenvolvemos com as nossas próprias forças. Nós não temos essa força. A única coisa que nós precisamos é receber pela fé. A justificação, nós somos, o texto de Romanos 5 começa, né? Justificados pela fé. Justificados pela fé. Então, a nossa fé tem que estar em Jesus. Se a nossa fé estiver em Jesus, tudo isso vem de graça para as nossas vidas, né? Então, esse é o aspecto fundamental aí da justificação, né? Como consequência, também somos justificados somente pela fé, ou mediante a fé. A Bíblia, às vezes, fala, em alguns lugares fala pela fé, outros lugares fala mediante a fé, são sinônimos aí, ou tem o mesmo aspecto, né? Mesmo significado, né? Pois a fé salvadora é o abandono da confiança em nós mesmos e o estabelecimento de um compromisso com Jesus. Essa é a fé salvadora. Nós deixamos de confiar em nós mesmos, achar que nós podemos nos salvar, que nós podemos ser justos por nós mesmos, e aceitamos o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário e estabelecemos, por isso, um compromisso com Ele, um compromisso de viver para Ele, viver de acordo com a vontade dEle, de obedecer. Por isso que a consequência da justificação são as obras. As obras, nós não somos justificados pelas obras, mas isso é consequência. Então, ao nos entregarmos a Ele, estamos confessando tanto nossa pecaminosidade, quanto apenas a justiça de Cristo, a qual é suficiente para nos capacitar a viver com Deus. Então, é suficiente. Apenas a justiça de Cristo é suficiente para nos capacitar a viver com Deus. O restante, Deus é que faz. O restante nós recebemos. São aqueles outros elementos, né, que a gente viu lá no início. Então, a gente vai receber fé, a gente vai receber graça, a gente vai receber salvação, reconciliação, Espírito Santo, né? Então, tudo isso vem por consequência, né? Manifestar a glória de Deus, né? Tudo isso é consequência, então, da nossa, da obra que Jesus fez por nós e da nossa, que então é a nossa justificação, né? Bom, deixa eu voltar aqui, ver se tem alguma pergunta. Não? Vamos continuar. Então, o segundo aspecto da nossa ação é os elementos da justificação. Quais são os elementos da justificação? Então, há dois elementos da obra de justificação. Essa obra é a obra feita por Jesus, né? Então, quais são esses elementos? A remissão dos pecados e a imputação da justiça de Cristo ao pecador. Então, a remissão dos pecados e a justiça de Jesus é imputada a nós, né? Vamos ver aqui rapidamente esses dois aspectos. Primeiro, a remissão de pecados. A remissão de pecados está baseada na obediência completa e absoluta de Cristo. Ó, não é obediência nossa. Então, a remissão está baseada na obediência completa e absoluta de Cristo. Então, ele cumpriu toda a lei. Tem vários textos aí, Salmos, Isaías, Jeremias, né, que mostram, então, a finalidade da vinda de Jesus, né? E ele veio e obedeceu completamente a lei. Ele cumpriu toda a lei. Então, a remissão está baseada nisso, não está baseada no que nós fazemos, não está baseada na nossa obediência. Porque se tivesse baseado na nossa obediência, nós não seríamos remidos dos nossos pecados, né?
Então, o perdão concedido por Deus na justificação aplica-se a todos os pecados, passados, presentes e futuros. A justificação não pode ser repetida, é uma obra que já foi feita por Jesus. E por isso, envolve a remoção da culpa e de toda a penalidade, né? Então, veja, a obra de Jesus foi tão perfeita e tão completa que todos os nossos pecados, né, foram perdoados, né? Todos. E a penalidade foi removida. Só que isso precisa ser recebido por nós, né? E isso a gente recebe através da fé, né? Então, como consequência disso, ninguém pode lançar nada na conta da pessoa justificada. Ninguém pode lançar nada na conta da pessoa justificada, tá? Porque ela está isenta de condenação. Todos nós estamos isentos de condenação. Romanos 8:1 diz, né? Que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, né? E ela é herdeira da vida eterna. Então, a pessoa justificada, ela é isenta da condenação, herdeira da vida eterna. E ninguém pode lançar nada na conta dessa pessoa, né? Por mérito dela? Não, por mérito da obra de Jesus, né? Então, isso não significa que nós não vamos deixar de pecar, né? Então, mesmo depois de ser justificado, nós continuamos sendo pecadores. A gente continua cometendo pecado, né? E o próprio Jesus nos ensinou que nós devemos orar diariamente pelo perdão dos pecados. Lá na oração do Pai Nosso, né? Nós devemos pedir perdão pelos nossos pecados. Então, nós vamos continuar pecando, mas está aqui o dispositivo, né? Orar diariamente pelo perdão dos pecados. Lá em 1 João diz que se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda impureza. Quer dizer, na verdade, isso não precisa ter uma outra obra de Jesus de se entregar novamente para que haja uma nova justificação. Não, a justificação já alcança o futuro. No entanto, nós temos consciência do pecado e temos que confessar. Então, na justificação, Deus realmente remove de nós a culpa do pecado, isso é, a sujeição do pecador, aqui está a palavra-chave, né? A sujeição do pecador à punição eterna devido ao pecado, né? Mas não o sentimento de que tem algo errado. Quando nós pecamos, a gente tem esse sentimento, inerente a qualquer pecado que seja praticado. Então, o crente tem no íntimo a consciência do seu pecado, né? Então, a obra de justificação não tira de nós a consciência do pecado. Ela tira de nós a culpa. Ela nos dá perdão. Mas quando nós pecamos, nós temos consciência. E essa consciência nos faz o quê? Nos leva a confessar o pecado e buscar a segurança do perdão em Deus. Então, nós vamos buscar ser perdoados através, né, da obra de Jesus, né? E quando nós pecamos, então nós reivindicamos isso de Deus, né? Ou a reivindicação não no sentido de exigir, né? No sentido de solicitar, no sentido de... Porque nós sabemos que Ele vai nos conceder. Ele nos concede esse perdão, né? Então, todas as vezes que nós confessamos o nosso pecado, quando nos arrependemos do pecado. Então, esse é o primeiro elemento da justificação, né? E o segundo é a imputação da justiça de Cristo, né? Então, nós somos perdoados e esse perdão nos faz justos, né? Então, a justificação envolve o perdão, mas é mais do que isso. Na justificação, Cristo não apenas tira de nós a nossa iniquidade, mas também nos reveste com a sua própria santidade. Então, nós somos transformados. A imputação da justiça de Cristo, a justificação, ela nos transforma. Ela deve nos fazer seres humanos melhores a cada dia, né? Ele vai nos ensinando, nós vamos crescendo, que é o que nós estamos estudando na nossa revista aí, o conceito de maturidade cristã. Nós vamos caminhando na fé. Maturidade cristã não é só crescer em conhecimento e achar que nós somos já sabemos tudo. Não, muito pelo contrário. Na verdade, quanto mais a gente amadurece, a gente mais sabe que mais a gente tem consciência de que menos a gente sabe, que a gente precisa de mais, né? Então, esse é um processo que Deus faz, esse processo de transformação da nossa vida, né? Então, a Bíblia diz, pela fé, obtemos remissão de pecados e herança entre os que são santificados, lá em Atos 26, né? A fé nos traz não apenas paz com Deus, mas também acesso a Deus, né? E alegria na esperança da glória.
Então, nós somos perdoados, ele nos dá a paz, né? E nós temos acesso a Deus e temos a esperança da vida eterna, né? Então, Cristo nasceu sob a lei também para que recebêssemos a adoção de filhos. Então, esse é um dos aspectos da imputação da justiça, né? Nós vamos falar agora. Com isso, distinguimos duas partes da imputação da justiça de Cristo ao pecador, que são a adoção de filhos e o direito à vida eterna. Então, são duas coisas que a justificação nos traz, né? Então, a adoção de filhos significa o seguinte: nós somos filhos de Deus por adoção. Isso significa o quê? Que nós não somos filhos por natureza. A nossa natureza é pecaminosa. A natureza de Deus não é, né? Então, nós somos filhos por adoção. Por isso que nem todos os seres humanos são filhos de Deus. Somente são filhos de Deus aqueles que são adotados. Só que a oferta da adoção é para todos. Só em João 3,16 diz que Deus enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê, mas precisamos crer, né? Então, somente aqueles que possuem um relacionamento filial com Deus por meio de Jesus é que são filhos de Deus. Então, para a gente ser filho de Deus, nós precisamos desenvolver esse relacionamento. Então, isso significa o quê? Quando nós aceitamos Jesus como a obra de Jesus, né, de morte e ressurreição, como suficiente para nos salvar, aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós passamos a desenvolver essa vida de comunhão com Deus. Isso é a justificação, isso é a imputação da justiça, é a adoção de filhos, né? Então, Deus nos adota como filhos. E por intermédio dessa adoção, Deus coloca o pecador no estado de filho e passa a tratá-lo como filho. A gente colocou que o que estava em jogo é justamente o nosso estado diante de Deus. E o nosso estado diante de Deus, quando nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador, é que ele passa a nos tratar como filho. Então, aqueles que são adotados por Deus como filhos passam a se comportar como filhos. Então, veja, a ação de Deus é nos colocar no estado de filho. A nossa ação é nos comportar como filho. E como é que é o comportamento de um filho? É alguém que despreza aquilo que o pai fala, aquilo que o pai diz, ou quem é o pai, né? Não, é o contrário. Então, quando a gente se comporta como filho de Deus, quando a gente cumpre a palavra de Deus, quando a gente busca, né, cumprir a palavra de Deus, busca colocar a palavra de Deus em prática nas nossas vidas, buscamos a presença dele, buscamos ter comunhão com ele, nos relacionar com ele, tá? E quem faz isso através de nós é o Espírito Santo. Ele nos regenera, nos santifica e nos estimula a nos dirigirmos a Deus cheios de confiança, vivendo com o nosso Pai. Então, esse é um aspecto. A adoção de filhos é um dos aspectos da imputação da justiça, né? O outro aspecto é o direito à vida eterna. Então, eternamente nós vamos viver com Cristo. Então, esse é um direito que nós temos. Por nós mesmos? Não, conquistados por Jesus para nós. Tá? Então, quando nós somos adotados como filhos, nós passamos a ter o direito de viver eternamente com o Pai. Né? Então, quando os pecadores são adotados por Deus, eles passam a ter todos os direitos de filho. Né? Quando a gente não é filho, não tem o direito de filho. Quando a gente passa a ser filho, a gente passa a ter o direito de filho. Né? E por isso tornam-se herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então, nós recebemos uma herança. Qual que é essa herança? Ela não se limita às bênçãos espirituais nessa vida também, né? Isso também faz parte da herança. Mas inclui as bênçãos eternas do povo por vir. Então, a vida eterna. Então, a glorificação futura está claramente ligada à justificação. E aí tem todos os textos, nós não estamos lendo por causa do tempo, né? Mas depois, esses slides eu vou deixar lá no grupo também. Os irmãos podem estar pegando aí os textos e lendo uma forma também de estar refletindo sobre esse estudo, né? Então, sendo justificados pela fé em Cristo, os crentes se tornam filhos de Deus e herdeiros da vida eterna. Então, a justificação nos traz a adoção como filhos e nos traz a vida eterna, nos dá a vida eterna. Tá? Então, o último aspecto, para a gente terminar nosso estudo, é o que é, então, essa justificação pela fé, né? Então, a Bíblia nos ensina que somos justificados pela fé, mostrando, assim, que existe uma estreita relação entre justificação e fé. Então, essas duas palavrinhas vão andar juntos. Então, nós vimos aqui todos os aspectos da justificação. Só que se nós não tivermos fé para receber essa justificação, de nada adianta para nós essa justificação. Vai adiantar para outro, né? Para nós não.
Então, nós precisamos ter fé. Então, o que nós precisamos desenvolver? A nossa fé. Porque é a fé que faz com que a gente tome posse dessa justificação. Tá? E a fé que justifica é uma fé viva, genuína, frutífera, que se manifesta em obras. Então, a justificação não é pelas obras, mas a fé também não pode ser morta e não ter obras. Então, o que nós fazemos tem que ser fruto da fé. Né? Então, a fé é o órgão de apropriação da justificação. Pela fé, o pecador se apropria da justiça de Cristo, que nós vimos, né? E estabelece uma união consciente com Cristo. E pela fé, o pecador se apropria da justiça do mediador, já imputada por ele no momento da sua salvação, e com base nesse ato de apropriação, ele é formalmente justificado diante de Deus. Né? Então, quando a nossa fé está firmada em Jesus, né? É uma fé viva, então nós temos a justificação e também agimos em favor do reino de Deus. Né? Então, somos justificados pela fé, porque pela fé nos apropriamos da presença de Cristo e de sua salvação. Então, é pela fé que nós passamos a receber o Espírito Santo na nossa vida. É pela fé que nós somos salvos, né? E a fé, além de nos permitir tomar posse da justificação, também nos leva a expressar em nosso viver diário os frutos dessa justificação em nossa vida. Então, não tem jeito de eu ser justificado e manifestar uma vida completamente contrária a isso, né? Continuar com prazer no pecado, viver distante da vontade de Deus, desobedecer a sua palavra conscientemente, abertamente, né? Então, isso é uma coisa que nós precisamos levar em consideração. A justificação pela fé muda a nossa vida, o nosso interior, e transforma para que a gente expresse, então, essa fé através das obras de Cristo, né? Daquilo que ele faz através de nós, é o Espírito Santo. Então, aí, para isso, a gente tem o fruto do Espírito, né? Que está lá em Gálatas 5, né? Que é singular, é o fruto, né? Então, é algo que nós, todos aqueles elementos, né? Amor, alegria, paz, bondade, benignidade, longanimidade, então, todos eles, né? Todos esses, são 9 aspectos, né? Nos fazem viver, né? Expressar essa vida transformada por Jesus, né? Então, a justificação da fé é a doutrina que marca o rompimento dos reformadores com a Igreja de Roma. O que acontecia, então, na Igreja Católica naquela época? A justificação era pelas obras, e esse ensino escravizava a mente e o coração das pessoas, que nunca podiam descansar em Deus, tendo a necessidade de praticar constantemente as obras recomendadas pela Igreja, e que não necessariamente estavam de acordo com a palavra de Deus. E com essas obras, como essas obras eram sempre imperfeitas, e os pecados das pessoas estavam sempre em sua mente, o papado instituiu a venda de indulgências como uma forma de garantir perdão pelos pecados. Havia diferença no preço entre as indulgências, que perdoavam apenas os pecados já cometidos, as indulgências plenárias, né, que garantiam o perdão por pecados passados e futuros. Então, tinha lá uma tabela de preço ali. Né? E, além disso, a compra das indulgências também era considerada uma boa obra. Né? Então, era importante que as pessoas fizessem aquilo. A justificação pela fé é o contrário disso tudo. Então, ela marcou o rompimento aí com a igreja. Né? Então, Lutero e outros reformadores mais tarde, convencidos pela Bíblia, pela Escritura, começaram a pregar que a justificação é pela fé e não pelas obras. O pecador é justificado gratuitamente pela graça de Deus e não há nenhuma possibilidade de justificação pelas obras da lei. Isso aqui é importante, né? Não há nenhuma possibilidade de justificação pelas obras da lei. Nenhuma. A única forma, por mais que a pessoa seja excelente, né? Se ela não aceitar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, ela não é salva. Ela não tem essa transformação, ela não é justificada. Então, a base da justificação só pode ser encontrada na justiça perfeita de Cristo, né? Imputada ao pecador na justificação e apropriada pela fé. E aí a gente tem vários textos que poderíamos aqui estar lendo, né? Que vão estar confirmando, então, essa justificação. Né? Então, para terminar, vocês têm alguma pergunta? Então, para terminar, né? E já está no horário mesmo, né? São 11 horas, 11h02. No século XVI, o resgate da doutrina da justificação pela fé trouxe nova vida para a Igreja de Jesus. A redescoberta dessa doutrina provocou a rejeição da justificação pelas obras, o repúdio à venda de indulgências e uma genuína comunhão
do cristão com o seu Senhor. Por isso, o dia da reforma, no dia da reforma, que é hoje, né, nós temos muito que comemorar. Por que nós temos muito que comemorar? Se hoje nós temos acesso a essa doutrina, né, da justificação, se a gente hoje tem a experiência de ter passado por isso, né, é porque houve, num dado momento da história, alguém, né, e algumas pessoas que, a partir do estudo que fizeram da Bíblia, perceberam, né, que havia a igreja estava caminhando estava indo por um caminho errado, um caminho que levaria à morte e não à vida, né? E trouxe de volta, né? Ou refez, por intermédio do Espírito Santo de Deus, né? Refez esse caminho para que a gente pudesse, então, estar hoje aqui, né? Comemorando a reforma, porque ao comemorarmos a reforma, nós estamos comemorando a experiência que nós tivemos, de ver a obra de Deus acontecer em nós, ou seja, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, nos salvar, nos justificar. Hoje nós podemos ser vistos como justos diante de Deus, não porque nós, por nós mesmos, somos justos, mas porque Jesus Cristo é justo e Ele morreu por nós, né? Então, a justificação pela fé continua trazendo novidade de vida hoje. Sempre que um pecador descobre em Cristo o perdão por seus pecados, é adotado como filho de Deus e se torna herdeiro do reino de Deus. Tem a vida eterna e vive justificado, né? Então, esse é o nosso estudo de hoje. Espero que tenha... acredito, né, que todos nós estamos aqui já ouvimos em algum momento sobre isso, né? Mas eu espero que relembrar esses conceitos possam estar também nos estimulando para a nossa caminhada na vida cristã e, dessa forma, nós possamos estar vivendo, expressando, né, a consequência da ação de Deus em nossas vidas, né? Que a gente possa estar expressando, então, a vida e o reino de Deus no nosso dia a dia, né? Então, Deus possa estar nos abençoando. Não sei se alguém quer fazer algum comentário, quer fazer uma pergunta, quer discordar de alguma coisa, ou se quiser acrescentar alguma outra coisa, né? Fiquem à vontade, senão a gente encerra aí o nosso estudo de hoje. Então, pastor, devolvo a palavra. Muito obrigado aí pela atenção de todos. Deus possa estar nos abençoando e que a gente possa estar usufruindo aí dessa justificação, que é a obra que Jesus fez no nosso lugar. Amém. Obrigado, Valdo, pela aula. Se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta, pode fazer também. É um tema bem... Você tem, Heitor? Você quer fazer oração, né? E tirar foto. Já vai ser. Eu mandei um hino lá no grupo da igreja, Castelo Forte, em uma versão... Está em inglês, mas tem a letra lá para a gente acompanhar. A gente pode ouvir ele em português também, em outras versões, mas eu mandei uma que chama bastante atenção, nos faz pensar nesse dia da reforma. E como o Valdo encerrou, né, é bom a gente pensar, é bom a gente relembrar mesmo coisas que nós já vimos, já ouvimos na nossa vida cristã, mas isso nos fortalece e nos leva a refrescar um pouquinho a memória sobre a história, sobre tudo aquilo que aconteceu. Muito boa aula, muito boa reflexão. Vamos fazer a nossa foto para encerrar. Vamos orar primeiro, né? Depois a gente faz a nossa foto. Vamos orar primeiro, agradecendo a Deus e pedindo que Ele continue a nos orientar e fortalecer. Quietinho para a oração agora. Vamos orar? Senhor Deus, nós te bendizemos pela tua graça, pelo teu amor. Te bendizemos, Deus, pela tua palavra. Te bendizemos, Deus, pela morte do teu filho que nos justificou, ó Pai. E te bendizemos, Deus, pela fé que o Senhor planta e tem plantado nos nossos corações. E queremos, Deus, nesse instante, colocar as nossas vidas nas tuas mãos. Obrigado, Deus, por essa aula, por esse momento. Obrigado, Deus, por relembrarmos tudo aquilo que o Senhor fez por nós, que nos trouxe vida, nos trouxe a possibilidade, Deus, de estarmos ligados ao Senhor novamente. Nos ensina, Pai, a viver praticando cada dia a tua palavra e vivendo no centro da tua vontade. Abençoa, Senhor, o nosso domingo, cuida das nossas vidas e continua falando ao nosso coração. A nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Lembrando que hoje à noite a gente vai ter o culto também falando um pouquinho, relembrando esse tema que nós trabalhamos um pouco aqui na Escola Dominical. A Mara vai estar lá conosco pregando também, falando um pouquinho sobre a reforma, e todo o nosso culto vai ser refletindo, lembrando. E é interessante que esse ano cai no domingo, dia 31, né? Normalmente cai na semana, a gente tem um dia, e esse ano caiu no domingo para a gente refletir aqui. Então, fica o convite já para o culto,
à noite, online, presencial, e que Deus abençoe nosso domingo.